Olá, turma, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Rainha e na aula de história de hoje, da semana 34, nós vamos retornar ao nosso conteúdo sobre ditadura militar, seguindo o conteúdo da plataforma. Então, eu espero que vocês assistam esse vídeo que a prof fez para vocês com muito carinho e também façam, por favor, a atividade de história e mandem aos seus tutores. Mas, voltando ao conteúdo, que nós estávamos trabalhando sobre ditadura militar, anteriormente o governo Médici. Médici subiu ao poder porque o antigo general Costa e Silva, presidente, ele teve um mal súbito AVC e por isso ele teve que ser afastado da presidência. Em seu lugar assumiu o governo Médici. Durante o governo Médici, toda aquela euforia do milagre econômico, que foi favorecimento das causas mais externas do que internas, e nós também tivemos um momento de grande repressão durante o governo Médici. Agora, no governo Geisel, nós vai ser marcado por outras características. Vamos ter o arrefecimento, né, desse milagre econômico, porque ele vai acabar por motivos externos e internos também, como eu vou conversar com vocês durante a discussão desse conteúdo. Vamos lá? E primeiramente, também eu queria falar para vocês que não sei o porquê o arquivo ele modificou, alterou e ficou dessa forma, mas espero que vocês consigam enxergar bem o conteúdo. Mas vamos lá. O governo Geis ele é marcado por uma abertura lenta, gradativa e segura, ou seja, ele era moderado, catilista, assim como o primeiro general-presidente Castelo Branco. Ele tinha uma postura mais moderada. Em compensação, os dois outros generais presidentes, como Costa e Silva e Médici, eram linha dura de mal perseguição e de uso de aparelhos de tortura. E Geis ele já era favorável à abertura política, ao retorno da democracia aos civis. Mas como deveria ocorrer isso? De forma lenta, gradativa e segura. Não esqueçam nunca, o governo Geisel é o retorno da democracia de forma lenta, gradativa e segura. E um dos primeiros passos para que isso acontecesse, né, que Geisel deu foi a abertura política e de propaganda eleitoral para os parlamentares na rádio e televisão em 74. O governo acreditava que a Arena, né, que era o partido do governo, iria ganhar as eleições, mas não foi isso que aconteceu. O MDB ganhou e venceu as eleições, e isso fez com que os militares da linha dura acusassem os filiados ao Partido Comunista do Brasil, que por causa que eles votaram no MDB, que o MDB tinha ganhado as eleições. E iniciou-se assim uma violenta perseguição aos militantes do PCB. E acontece dois episódios bem emblemáticos da ditadura militar que teve repercussão nacional. Um deles foi a morte em 75 do jornalista Vladimir Herzog, que era o diretor de jornalismo da TV Cultura. Ele foi chamado para depor num quartel e no outro dia ele não voltou de lá com vida. Ele foi torturado e morto pelos militares e apareceu na cela enforcado, né, um enforcamento falso. E o exército falou que cometeu suicídio, mas pela foto, pelo posicionamento dos pés, dá para se ver claramente que não foi suicídio. E a segunda reação da sociedade civil foi a morte ao operário Manuel Fiel Filho, que foi torturado e morto no mesmo quartel-general. Essas duas mortes seguidas, né, um ano e o outro, e a repercussão que tiveram na sociedade civil, fizeram com que os Geisel retirassem o comando do exército, do segundo exército, de Reginaldo de Avila Melo, e nomeado em seu lugar um general da sua confiança. E como eu falei para vocês, o Geisel ele era moderado, então ele tentava se tornar democracia, mas dentro do seu controle, né? Não poderia voltar à sociedade civil. E a sociedade civil fala assim, as pessoas importantes, né? Políticos importantes, ao poder de qualquer forma.
Isso deveria acontecer de forma controlada, e um dos marcos dele é esse discurso que o historiador Marcos Napolitano discute aqui. Aconteceu nosso apóstolo no dia 19 de março de 74, que ele fala sobre o gradualismo do retorno à democracia, elogia, claro, né, a revolução, entre muitas aspas, né, gente, o golpe de 64, mas ele fala que é necessário, né, esse retorno, esse consenso nacional, essa necessidade para que isso acontecesse. E outro ponto também era que se já existia uma oposição à ditadura, aos militares no poder, quando estava tudo indo bem no milagre econômico, imagina, bem para uma parte da população, para outra nem tanto, né, gente? Mas imagine só com a democracia não, com a economia indo de mal a pior. Então, precisava, né, os militares precisavam sair de cena, mas precisava correr dentro das regras e da forma correta, como o Geisel queria que acontecesse. E nesse passo à frente teve um passo atrás. O passo atrás foi a Lei Falcão 76, que ela proibiu debates políticos, a discussão de ideias, a apresentação de ideias pelos parlamentares, e só podia mostrar na TV a foto da pessoa, acompanhada de algumas poucas informações sobre ele ou o partido no caso é MDB, que não tinha outro partido, e somente isso. Mas em relação a esse retrocesso, que foi a Lei Falcão, que impossibilitava a discussão de ideia, a gente teve um avanço que foi a queda do AI-5, e com isso os cidadãos ganharam de novo o direito ao habeas corpus que havia sido perdido. A participação popular ela foi fundamental para conseguir a anistia, e um importante movimento social foi o movimento dos trabalhadores, somente da região aí do ABC Paulista, São Bernardo do Campo. No Dia dos Trabalhadores mesmo houve uma passeata com mais de 150 mil pessoas, e eles se dirigiam ao Estado e pediam pela democratização do país. Além dos operários, claro, participaram também estudantes, políticos, artistas, religiosos, que também pediam pela anistia ampla, geral e restrita. E essa anistia que eles tanto solicitavam, ela chegou ainda em 79 e foi aprovada pelo Congresso Nacional. Só que essa anistia ela é uma faca de dois gumes, que por um lado ela trouxe o benefício, né, de trazer novamente aquelas pessoas que haviam saído do Brasil em vista da perseguição da ditadura militar, que eram perseguidas politicamente. Entre eles nós podemos colocar importantes músicos brasileiros como Chico Buarque, Gil, Caetano, mas também tivemos o lado negativo, porque essa anistia ela também anistiou quem deu perdão, né, para quem violou os direitos humanos e causou a tortura, como os vários militares, né, que usaram da violência contra os opositores do regime. Como estava a economia no governo Geisel, né? Tem algumas características bem marcantes. A primeira dela é as causas externas, que nesse período a gente teve uma crise do petróleo em 1973, causada, né, por uma guerra entre os países árabes e Israel, e aumentou-se absurdamente o preço do petróleo, e o Brasil era dependente desse produto. Isso causou grandes impactos econômicos no Brasil, mas o governo não se atentou a isso, e o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, que tinha o objetivo de conter a alta inflação e buscar alternativas para o crescimento econômico, também não. Tinha uma ideia muito de um país imparável, que ninguém segurava esse país, e algumas medidas foram tomadas de formas equivocadas. Aumentou-se as taxas de juros, a emissão de títulos resgatáveis também, e houve fortalecimento das empresas estatais e a construção de grandes obras, como a obra de Itaipu, que foi uma obra na área de energia, né? A criação da Proálcool, investimentos na exploração do petróleo, mas tudo isso
fez com que o país se endividasse muito. E com alta taxa de juros elevada por causa dos Estados Unidos, que levou os taxas de juros para aumentar os seus ganhos, isso fez com que não fosse o momento ideal para se fazer esse fortalecimento das empresas estatais e investimentos na economia através de empréstimos do mercado externo. E aí vamos fazer um resumão do que aconteceu, né? O governo Geisel, ele passou por uma crise do petróleo, como falei para vocês. O Programa Nacional de Álcool, PROÁLCOOL, foi criado nesse período também. E também se criou o Programa Nuclear Brasileiro, que foi um fracasso. Reatou relações diplomáticas com a China também, alguns acordos de cooperação comercial, teve uma política externa bem pragmática, aproximou os países da África, do Oriente Médio também. E nós tivemos a Lei Falcão, né, que limitava os debates políticos, apesar da abertura política, ela restringiu os debates políticos. No pacote de abril, a gente teve um conjunto de decretos que buscaram favorecer a Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, e a gente tem eleições diretas para governador, ampliação do mandato presidencial de 5 para 6, ampliação das bancadas do Norte e Nordeste na Câmara, porque os candidatos da ARENA do Norte e Nordeste tinham maior por serem mais votados da ARENA, então ampliou-se as bancadas do Norte e Nordeste. Criou-se também o estado do Mato Grosso do Sul, que antes era um grande estado, e criou-se também sublegendas para eleições diretas para senador. Outro fato importante também, que eu vou mencionar para vocês, foi a greve dos metalúrgicos no ABC Paulista e a revogação do AI-5 e demais atos institucionais também que vieram logo depois, que restaurou aos brasileiros diversos direitos políticos. Então, turma, espero que vocês tenham compreendido o assunto, que vocês tenham gostado da aula. Bons estudos e até a próxima.